o remédio amargo, a taxa Selic e seus efeitos colaterais ocultos. Olha, toda vez que a gente acompanha um noticiário financeiro, tem um termo que é repetido à exaustão, que é a taxa Selic. Mas, na grande maioria das vezes, ela é tratada só como um número, sabe? Uma porcentagem fria decidida lá numa sala fechada. A realidade, porém, é muito mais profunda do que isso. A Selic não é só uma taxa, ela é literalmente o preço do dinheiro. É a engrenagem principal, o preço mais crítico de todo o sistema econômico do nosso país. E para quem quer realmente compreender o mercado e os investimentos com um olhar mais analítico e profissional, entender os bastidores dessa taxa é absolutamente essencial. Bom, vamos mergulhar nisso. Antes de analisar a ferramenta em si, a gente precisa entender o problema que ela tenta resolver. A inflação não é só o preço das coisas no mercado subindo. Trazendo isso para uma metáfora biológica, a inflação é uma doença. É a febre de um paciente que está superaquecido. Isso acontece quando tem dinheiro circulando em excesso na praça, o crédito está muito fácil e o consumo está lá em cima. Com isso, os preços sobem e o dinheiro no nosso bolso começa a perder valor a uma velocidade que é, para dizer o mínimo, assustadora. E é aí que entra a ação do Banco Central. Quando essa febre começa a sair do controle, a prescrição médica é imediata, a taxa Selic. Pensa na inflação como a patologia, a doença destrutiva, e a Selic como um antibiótico poderosíssimo, o tratamento pesado. Um erro muito comum é a gente achar que juros são inerentemente bons ou ruins. A Selic é só um instrumento para salvar a economia de uma degradação severa. Mas como acontece em qualquer tratamento de choque na medicina, um remédio tão forte não vem sem efeitos colaterais substanciais. Vamos ver como isso funciona na prática, num verdadeiro efeito dominó. Primeiro, a autoridade monetária sobe os juros. Imediatamente, o custo do dinheiro sobe no sistema todo. No segundo passo, pegar crédito fica muito caro, o que nos leva ao terceiro passo. Com o dinheiro caro, o consumo das famílias despenca. E, finalmente, o quarto passo é atingido. A máquina desacelera e a economia inteira esfria. É uma freada totalmente intencional para impedir que a inflação continue engolindo o valor da nossa moeda. Efeito colateral 1. A economia real. É exatamente nessa freada que a teoria encontra a vida real. Nas ruas, o antibiótico atinge o corpo inteiro da economia de um jeito bem dolorido. O financiamento daquele carro novo, de repente, fica fora de alcance. As parcelas do crédito imobiliário começam a pesar de forma esmagadora no orçamento. Os juros do cartão de crédito explodem e o crédito pessoal simplesmente some. Com o orçamento apertado, o que a gente faz? A gente corta gastos naturalmente. E quando o consumo cai, o comércio, a construção civil e o varejo sentem um golpe brutal. Agora, pelo lado das empresas, o cenário também muda drasticamente. Imagina uma indústria. Com juros baixos, pegar dinheiro emprestado é barato. Então a empresa planeja construir uma fábrica nova, contratar gente, expandir. A matemática fecha perfeitamente. Mas, na hora que o remédio dos juros altos é administrado, o custo dessa mesma dívida explode. Aquele projeto que era super lucrativo deixa de ser viável na mesma hora. O resultado inevitável disso é que as obras param, as empresas não expandem e a geração de empregos sofre um baque forte. Efeito colateral 2, o impacto nos investimentos. Só que a economia real não é a única que sofre com esse remédio. Se a gente sair das fábricas e olhar para o mercado financeiro, surge uma questão central na cabeça de qualquer grande investidor. Por que arriscar o capital na volatilidade da Bolsa de Valores se um porto seguro pago pelo governo está oferecendo taxas altíssimas e garantidas? A lógica é simples. Ocorre uma fuga massiva de dinheiro da Bolsa de Valores direto para a segurança da renda fixa. E o que é fascinante aqui é entender a mecânica técnica por trás disso. De um lado, a renda fixa vira a grande estrela, do outro, as ações de crescimento são amassadas. Por quê? Porque o mercado precifica uma empresa hoje baseado num lucro que ela vai dar lá no futuro, trazendo esse valor para o presente através do que a gente chama de fluxo de caixa descontado. A Selic funciona exatamente como essa taxa de desconto. Quanto maior os juros, maior o desconto que o mercado aplica sobre os lucros futuros. Isso quer dizer que empresas de tecnologia, por exemplo, que prometem lucros grandes só daqui a vários anos, são severamente penalizadas e veem o valor das suas ações derreter. Efeito colateral 3, o peso da dívida pública. Isso nos leva a um terceiro impacto gigantesco que raramente vira manchete, mas que é crucial, o grande paradoxo governamental. Pensa comigo, o país tem uma dívida gigantesca, e grande parte dela é atrelada à própria taxa Selic. Então, no exato instante em que o Banco Central sobe os juros para segurar a inflação nas ruas, ele encarece absurdamente o custo da dívida do próprio governo. São bilhões a mais que o Estado tem que pagar só de juros.
É uma corda bamba fiscal. Basicamente, o remédio cura a doença, mas estressa de forma assustadora o bolso do próprio médico. Então, a gente chega num impasse. Com tanto dano colateral, crescimento paralisado, dinheiro fugindo da bolsa, dívida pública explodindo, por que, afinal, o Banco Central continua receitando esse remédio? Por que impor tanta dor ao sistema financeiro de forma intencional? A resposta para isso ilustra brilhantemente o poder de destruição da inflação. Não dar o remédio seria um desastre infinitamente maior. Deixar a inflação correr solta destrói o poder de compra, desorganiza totalmente qualquer planejamento de longo prazo, corrói os salários e, o que é mais grave, pune de forma extremamente cruel a parcela mais pobre da população, que não tem como se proteger no mercado financeiro. Então, aceita-se essa dor temporária dos juros altos como um mal necessário para evitar uma destruição permanente da economia. E tem um detalhe na condução dessa política monetária que é muito importante. O remédio não faz efeito na mesma hora. Existe uma defasagem de tempo enorme. A decisão tomada hoje pelo comitê não abaixa o preço da feira amanhã de manhã. Leva meses para o impacto a circular pelo sistema bancário e esfriar o consumo. Ou seja, o Banco Central é obrigado a dirigir a economia olhando para o para-brisa, calculando onde a inflação vai estar lá na frente, e não apenas olhando pelo retrovisor para o que já aconteceu. Isso exige um nível de precisão cirúrgica absurdo. É preciso acertar o momento e a dose exata do remédio, porque se a dose for fraca demais, a inflação ri do tratamento e sai do controle. Mas se pesar a mão e a dose for forte demais, o paciente simplesmente entra em choque, causando uma recessão profunda, falência de empresas e desemprego em massa. Não existe margem para erros drásticos. A lição final: os ciclos da economia. Depois de entender essa dinâmica de remédio e doença, fica a maior lição que qualquer analista ou investidor precisa absorver. A economia é um organismo vivo que respira em ciclos. Tem a fase do estímulo, com juros baixos acelerando tudo até o topo. Inevitavelmente, isso gera inflação. Aí entra a fase do freio, com juros altos que limpa os excessos e prepara o terreno para um novo ciclo começar. Juros altos ou baixos não são coisas boas ou ruins por natureza. Eles são reações lógicas a esse ciclo biológico da economia. No final das contas, se a gente destilar toda aquela linguagem técnica e os jargões do mercado financeiro, a grande verdade é uma só. A Selic é simplesmente o preço do dinheiro. E é o preço que dita absolutamente tudo. Ele define desde se você vai conseguir financiar uma casa, até a sobrevivência de empresas gigantes e o humor global do mercado financeiro. O que nos deixa com uma reflexão poderosa. A inflação sempre vai ser um fantasma e o mercado sempre vai precisar ser medicado de tempos em tempos. A diferença entre o sucesso e o fracasso nos investimentos é só uma questão de percepção. Ficar reagindo com surpresa às manchetes é uma escolha, mas compreender as engrenagens ocultas dessa máquina gigante é o que separa de fato os observadores casuais das mentes verdadeiramente afiadas para o mercado. Dominar essa dinâmica muda o jogo por completo. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise profunda e a gente se vê na próxima.